No começo do século XXI, os vampiros voltaram do mundo dos mortos e invadiram as livrarias. Mas agora há uma diferença. Eles não vêm apenas da Transilvânia, também vêm de Osasco. Começar pela definição da coisa. O que é literatura vampiresca? A literatura vampiresca, né, tá aí dentro do gênero de terror. É uma literatura que aborda esse monstro, né, que é sedento por sangue, e que começou assim, como um monstro, né? Os primeiros causos, os primeiros contos, antes de se tornar de fato literatura, davam conta de um ser hediondo que voltava da cova para assombrar a vila, né? Pegar as pessoas da família, se vingar dos inimigos e tal. Mas depois a literatura tratou de modificar esse monstro, torná-lo mais palatável e atraente, e começa já com Bram Stoker, que é praticamente o pai dessa literatura, né, do vampiro, onde ele se torna um pária na disputa amorosa por uma mulher, né? Depois o cinema, melhor do que ninguém, tomou conta disso, né? A gente já escapa da literatura para o cinema, onde transforma ele nesse cara que disputa a mocinha mesmo, né? Até chegar nos dias de hoje, aquele vampiro pode se chamar até de pós-feminista, né? Aquele vampiro sensível, que não sabe muito o seu lugar, né? Frágil. E a gente vira o monstro do vampiro, olha que curioso. Todo escritor é vampiro de outros escritores? Boa pergunta. E acho que a resposta mais honesta é sim. Eu acho que todo escritor é vampiro de outros escritores. Nesse gênero do terror, muito Stephen King eu li, então tem muito traço daquele jeito até épico dele contar as histórias, né? Sempre as histórias dele tem alguém que vai mudar o mundo, né? Então esse traço curioso e que me fascina, eu coloquei na minha narrativa. E depois Victor Hugo, pelo jeito de... a velocidade de contar a história, essa coisa de ter sempre... fazer você virar a página, querer saber o que vai acontecer, essa coisa folhetinesca, né? Tá na minha literatura. E Henry James, a forma de apresentar os personagens com calma. No começo eu era muito afoito, muito ávido, queria contar a história muito rápido. E esses mestres me emprestaram um pouco, ou eu roubei como um vampiro, do seu talento. Qual que é a origem da literatura vampiresca? Bem, a origem vai na origem do mito, né? Começa com aquela coisa de caos, de contar. E acredito eu que o primeiro romance que fez sucesso dentro dessa literatura vampiresca é o Drácula, de Bram Stoker. Mas você acha que o principal motivo, implicitamente, no inconsciente e tal, é essa vitória sobre a morte? Acho que sim. O principal motivo dessa atração pelo vampiro, sobretudo, o que iguala os vampiros é isso. Ele tomando o nosso sangue, vive eternamente. É um prêmio com um castigo ao mesmo tempo, né? Porque a maioria, há sempre um debate filosófico dessas criaturas que sempre são melancólicas, e deve ser assim, né? Que adianta essa fortuna se você não vai poder desfrutar dela com quem você ama, né? As pessoas que você ama, de verdade, tem sempre esse questionamento. Não vou manchá-las com a minha desgraça, não vou torná-las vampiros, mas elas vão envelhecer e perecer, né? Estão niveladas com todos os humanos. E o amor, não à toa os vampiros foram se tornando na literatura e depois muito forte por conta do cinema, essas criaturas que também são sedutoras, né? Tem um poder muito forte na literatura de vampiros dessa sedução. Por que o vampiro está sempre ligado ao sexo? Eu nunca estudei isso, mas
mas sempre li muita coisa a respeito, né, para poder escrever de vampiro. Eu acho que havia também uma metáfora, uma brincadeira de que o abraço do vampiro, a mordida no pescoço, arrancar o sangue do outro, né? É carnal, né? É um defloramento, em geral, é o vampiro homem no começo, atrás das moças. Então ele tem essa conotação erótica, né? É uma coisa, porque o terror é algo que desperta em muitos, né? Pela adrenalina ou por outros caminhos, outras substâncias que borbulham dentro da gente, né? Abrem, vamos dizer assim, os chakras do sexo e do amor e da atração. Então, os leitores e leitoras são muito atraídos por essas criaturas, que é alguém que quer te possuir e você não vai conseguir resistir, exceto que tenha muita fé. E tem hora que a fé falha, né? No Brasil, o que são os precursores da literatura vampiresca? A literatura vampiresca, por estar dentro do gênero de terror, né, sempre foi muito segregada a fanzines e depois com a internet aos blogs, né, porque as editoras não apostavam nesse gênero do terror, qualquer monstro que fosse, não só os vampiros, porque acreditavam que o público leitor não queria literatura nacional de terror. Que eu me lembre aqui, tem o livro Os Noturnos, da Flávia Muniz, que é um dos primeiros a fazer sucesso assim, entre os leitores. Eu não sei de que ano quando foi publicado, mas é um dos primeiros livros a chegar assim, e mostrar, olha, tem leitor para essa literatura aqui no Brasil. O que a literatura vampiresca brasileira tem de diferente? Olha, eu não sei se eu sou um dos caras que começou com isso, acho que sim. Mas eu trouxe os vampiros para o Brasil, né? Eles são encontrados numa caravela, né? São vampiros portugueses e estão andando aí por São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui em Osasco, passam muito, que é minha terra, eu sempre coloco alguma coisinha de Osasco nos meus livros. Isso é outra coisa importada do Stephen King, né? Que sempre põe alguma coisa do Maine. E eu acho que ela vai estar se formando ainda, a literatura de vampiros no Brasil, né? A gente tem essa mania, cacuete, por ter contato só com a literatura estrangeira e o audiovisual, o cinema principalmente, que trazia aqueles filmes de terror da década de 70 e 80, tudo muito americanizado, né? Não é à toa. Então, os autores iniciantes se sentem desconfortáveis em colocar essa tinta brasileira no texto. Eu gostei muito. Que recursos que você usa? O que você coloca de brasileiro no texto? É o jeito de falar, os lugares, os cenários onde as coisas acontecem. Coisinhas bobas, como um personagem está usando um boné da 51, Pirassununga, num encontro. Em outro livro, quando os motoqueiros estão cruzando as fortalezas e vai anoitecer da série O Vampiro Rei, eles ficam presos na estrada porque os vampiros derrubaram uma ponte, eles não vão conseguir chegar lá do outro lado. E eles se escondem num rancho da pamonha. Que coisa mais brasileira aqui. Qualquer brasileiro sabe o que é um rancho da pamonha, pelo menos aqui, né, na região sudeste. Sabe o que é o rancho da pamonha. E os leitores adoram. Eles se esconderam no rancho da pamonha. Isso é muito Brasil. Né? Você acha que teve uma humanização dos vampiros? Uma coxinização dos vampiros? Total, teve. A saga Crepúsculo é emblemática nisso, né? Tipo, li artigos até de que ela dizia que tinha nojo de sangue, a autora, tal. Então foi história de fadinha, não de vampiro, caramba. Mas eu não sou contra essa subversão, a modificar, sabe? O mito não é de pedra e nem tem que ser. É papel do autor realmente mudar, mas
cochinização acontece. Ouço muita gente dizer que o mundo está muito mais careta agora do que 30 anos atrás, sabe? Muito mais policiado. Eu não tenho muita preocupação com isso, né? Até mesmo porque as minhas criações, eu nem busco tanta ousadia e transgressão, não é parte do meu repertório. Mas eu também não busco suavizar as minhas criaturas, não é? Eu busco uma história sempre. E a história vai ter o que ela precisa. Se ela precisar de um personagem bárbaro, terá, enfim. A onda de vampiros pode passar, né? Pode ser substituído por outra figura, por zumbi, coisa assim? Pode ser uma moda passageira? Pode, claro. Tem ciclos, né? Até posso dizer que a onda do vampiro passou já, né? Porque logo depois de Crepúsculo deu uma esfriada, acho que o pessoal fica enjoado, quer saber mais de vampiro que brilha não. Aí veio a onda dos zumbis, né? Agora nem sei em que onda estamos aí na literatura, acho que é a fantasia, né? Não são só as criaturas do terror, acho que a bola da vez agora são os mundos fantásticos inventados e criados para pôr gente para correr para tudo que é lado, defender um planeta, buscar um artefato mágico, a espada, e salvar aquele mundo. Vai começar o horário eleitoral também, que O horário eleitoral. A questão do terror, né? Essa é uma literatura nefasta, né? É quase vídeo snuff ver horário eleitoral. Você vê o terror ao vivo ali.